A nossa temática de hoje fala também da tradição budista. Curiosamente, nós temos coincidido, apenas é uma coincidência, com as histórias relacionadas ao budismo. Conta-se que um grande erudito, notabilizado pela sua cultura, ia fazer uma viagem um pouco arriscada pelo mar. E tomando a embarcação de porte razoável, deixava que os momentos do entardecer ele pudesse visitar o convés. E quando chegava no convés, ele abordava as pessoas que estavam no convés na posição da tripulação e começou a criar uma situação muito desagradável, porque ele chegava e dizia assim: bom homem, o que você sabe de filosofia? E o marinheiro, empacado com uma pergunta desse naipe, respondia: nada, senhor, eu sou um homem simples, eu sei apenas içar as velas. Pobre homem, você perdeu um quarto da sua vida. E aquele homem erudito visitava continuamente, agora em horários diferentes, e sempre que se havia a oportunidade de um diálogo, a abordagem dele era similar. Doutra feita, fez uma indagação similar. O homem perguntou a um outro que estava na posição de timoneiro, ali passando pelo convés, no processo de revezamento. E ele perguntou ao piloto: bom homem, o que você estudou de geometria? O piloto ficou intrigado e disse: desculpe, senhor, mas eu não conheço nada de geometria, eu sei apenas pilotar esse navio. Pobre homem, você perdeu a metade da sua vida. Os dias que se seguiram, já agora de manhã e de tarde, as abordagens eram a mesma. O que você conhece de zoologia, de biologia, de antropologia? E essa situação sempre desaguava na frase final dele: pobre homem, que perdeu, e fazia um percentual da vida que o homem tinha perdido porque não conhecia aquela ciência. Sucedeu, porém, que num dia o mar ficou encrespado e uma tempestade se fez tão intensa que a embarcação ficara ameaçada porque o casco, sendo levado para a margem, sofreram uma avaria. E enquanto os marinheiros corriam, tomando as providências últimas, deu-se conta que o homem estava agarrado no mastro do navio. Ele então se aproximou do homem e disse: bom homem, o que você faz atracado no mastro? O homem, que estava com muito medo, inquieto, silencioso, não conseguiu responder nada, deixando entrever nos olhos apenas o seu pavor. E o marinheiro então lhe fez a questão: diga-me, bom homem, você já estudou nadologia? O homem apenas fez um movimento com a cabeça pela negatividade. Então o marinheiro concluiu: pobre homem, por não ter estudado nadologia, perdeu a vida inteira. É uma metáfora que nos enseja a refletir sobre o conhecimento, a sabedoria. Nós temos muita dificuldade de poder lidar com o conhecimento. Em razão da nossa posição egóica, nós, às vezes, nos arvoramos a sermos os sábios, seja porque seguimos para além do curso superior, concluindo, às vezes, uma graduação em nível de mestre, fazendo uma tese de doutorado, e por deter um vasto conhecimento sobre uma determinada área, nós nos sentimos na posição daquele que sabe tudo. A erudição, combinada à posição do magistério, por exemplo, em uma universidade, pode nos guindar egoicamente a um lugar
que é muito desconfortável, que é da arrogância. Por sermos doutores, nós nos sentimos tão distantes dos outros, por acharmos que por termos um conhecimento diferenciado do campo acadêmico, nós sobramos sobre os outros. E assim, nas diversas movimentações, isso sucede. Quando, por exemplo, alguém que milita no âmbito do judiciário não é tratado segundo o ritual do tratamento adequado, dependendo da pessoa, ela reage. Ela não quer Vossa Excelência, ela quer doutor, ela não quer doutor, ela quer desembargador, ela quer um tipo de tratamento que lhe confira o grau do poder que ela acumulou e aonde ela está. E às vezes, quando não é considerada desse jeito, ela reage. E temos visto isso no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Por 2 vezes já pude observar essa ocorrência. Os advogados, uma mulher, e outra situação, um homem, nervosos naturalmente, defendendo a causa, a sua tese no plenário do Supremo, foram ademoestados por um dos juízes, porque ele chamou você e não Vossa Excelência ou Vossas Excelências, rompendo, portanto, o ritual do tribunal, sem considerar que aqueles indivíduos estavam inseguros, defendendo as suas causas e, quiçá, pela primeira vez, fazendo um enfrentamento não só de um grupo de 11 ministros, mas também de uma população inteira, porque aquilo está televisado, aquilo é de ciência do Brasil. Todavia, alguns outros e outras posições assumem posição idêntica, quando, ocupando um cargo, exige que se lhe trate com a deferência que o cargo dispõe, na titulação que ele dispõe. Para além do tratamento que é habitual, que se possa observar, há, às vezes, uma arrogância dentro daquele que reivindica o reconhecimento de um lugar por uma manifestação de superioridade sobre o outro, não apenas profissional, mas como se a pessoa se sobrepusesse a todas as outras, fosse alguém fora do mundo. Por isso disse que algumas pessoas se sentem semideuses dentro, por exemplo, do militarismo, dentro da carreira jurídica, dentro da carreira de saúde no campo médico, dependendo da especialidade, alguns se sentem semideuses. Aliás, alguns se sentem deuses, dependendo da especialidade. É, portanto, desse lugar que nós queremos comentar hoje, porque o que é que o ser humano sabe efetivamente? O que é que a gente acha que tem conhecimento efetivamente? Quem é que pode dizer que sabe alguma coisa? Aliás, isso não é novo. Foi isso que fez com que no santuário de Delfos os deuses revelassem aos indagadores que o homem que mais sabia era Sócrates. E todos ficaram assustados. Sócrates, considerado o pai da filosofia centrada na oralidade do bem, ele, quando comunicado de que os deuses tinham assim afirmado, ele acolheu com muita simplicidade, com muita humildade. Mas como tu sabes, então, que os deuses assim afirmaram? Sim, eu sei, porque eu sou o único na Grécia toda que sabe muito pouco, que quase sabe nada. É curioso isso, porque a fala de Sócrates não era de que ele era um ignorante, ele não se reconhece um ignorante do ponto de vista de não saber nada. Ele reconhece o que ele precisava saber, a atitude de humildade de tudo quanto ele precisava conhecer, que o que ele conhecia era nada comparativamente ao que ele precisava acessar. Enquanto que os outros, conhecendo muito pouco, achavam que conheciam tudo. Então, quanto mais o homem é sábio, mais ele reconhece a sua insignificância dentro do concerto da sabedoria universal, sem desconhecer de que ele um pouco sabe sobre aquilo que ele se debruça. Mas do que aquilo que ele se debruça é quase nada diante da sabedoria cósmica. Quanto mais nós alargamos a visão,
mas nós somos tendentes a ficar num lugar que é o lugar da humildade. Não é o lugar da humildade de dizer que eu não sei nada, porque Sócrates não disse isso. Não é no lugar de se pretextar uma ignorância para receber elogios externos, uma falsa modéstia em busca de elogios. Isso é presunção, isso não é humildade. Eu estou aqui assinalando a humildade efetiva daquele que compreende que sabe alguma coisa, mas quase nada em relação a tudo que ainda tem por saber. A gente vê isso muito em Chico Xavier, que era um homem de notável conhecimento, nada obstante tivesse uma formação de primário, mas era um homem cuja cultura na fala e na convivência, até hoje nós retiramos as pérolas que comparecem dos seus diálogos. Nada que Chico dizia era desprezível. Todos os apontamentos que ele fazia, até as piadas, tinham um sentido educativo. Era um homem com uma estrutura mental, psicológica, cultural incomparável. Não tinha o saber acadêmico, mas quando a gente olha na estrutura das obras biográficas que falam das suas outras vidas, por exemplo, lá há 2000 anos, na posição de Flávia, ocupando esse lugar de gênero feminino, ela era característica, ela era notabilizada pela sua cultura literária. Naquela época, Flávia já detinha conhecimento que chamava a atenção há 2000 anos atrás. Então, Chico Xavier vem 2000 anos depois, o espírito que ocupou o nome, a personalidade Flávia, e agora ocupa como Chico Xavier um primário, 4º ano primário. E, quando se posiciona, abunda uma sabedoria incomparável. Nada obstante, se ele checava essa sabedoria com elogios, ele sempre declinava e se dizia, às vezes com comparações que eram muito próprias da personalidade dele, que ele era um pé de capim, que assim como ele nascia aqui, podia o outro nascer ali, como se não fosse quase nada. Uma postura de alguém, talvez, que considerava o mundo ainda que precisava percorrer do campo da evolução e do saber, e de que tudo aquilo que ele sabia, como Sócrates, era quase nada. Enquanto que os outros, achando-se melhor do que si mesmos e do que os outros, às vezes se aproximavam de Chico e se surpreendiam quando lhe observavam a forma como ele colocava as coisas e a sabedoria com que ele interagia com as pessoas, trazendo sempre uma riqueza imensa de conhecimento, sem a atitude professoral, sem a presunção de estar ensinando aos outros, naquela espontaneidade e naquela simplicidade mineira que fez de Chico Xavier um homem do século. Tal foi a sua grandeza, mas aquele homem tão simples que viveu no interior permanentemente, o Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, mas uma cultura de vida, psicografando mais de 400 livros, vocês imaginem, no âmbito do romance, no âmbito da filosofia, no âmbito da medicina, no âmbito da poesia, no âmbito da prosa, no âmbito dos romances, trazendo romances extraordinários. Ele versava sobre todos os aspectos que versa a literatura. A primeira obra é Parnaso de Além Túmulo, que na sua última edição tinham mais de 50 poetas que psicografaram com ele, guardando os seus estilos, as suas motivações, os seus conteúdos pessoais que faziam com que eles pudessem ser identificados através da pena de Chico Xavier, que na época, quando publicou a obra, foi acusado de embusteiro. E Monteiro Lobato, encarnado, haveria de dizer: se esse homem foi capaz de fazer a reprodução desses autores, acusado de patixe, né? Um fraudador, um imitador, dizia Monteiro Lobato, se ele fez tudo o que fez e conseguiu imitar todos esses autores,
poetas da língua portuguesa e brasileira, do Brasil e de Portugal, da língua portuguesa, ele pode ocupar quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras. Vocês vejam, era dessa grandeza Chico Xavier. Mas ele não é conhecido por esse conteúdo de sabedoria. Ele é conhecido por ser um homem simples, humilde, extraordinariamente compassivo, amoroso. É assim quando se sabe. Quando se sabe, não se faz propaganda. Então, nós que estamos no caminho, às vezes não nos damos conta de que o navio está para ir a pique. E achamos que sabemos tudo, e quando o navio vai a pique, está naufragando, a gente vai perceber que a gente não sabe nada sobre naufrágio. E quando eu estou falando do navio, eu estou falando metaforicamente. Quando surge uma doença, quando surge uma decepção afetiva, quando surge um problema profissional, quando um amigo nos passa a perna, quando o país desemboca numa encruzilhada e sofre problemas extraordinariamente difíceis, quando, enfim, surge algo que me afeta, que me empareda, que me leva a uma situação de perigo, ameaça de ir a pique, de naufrágio, numa área que nós nos descobrimos completamente ignorantes. Do que vale, por exemplo, eu dizer que eu sou um doutor, um desembargador, uma Vossa Excelência, quando surge um câncer no pâncreas? Eu estou na mão do médico. Mas antes de estar na mão do médico, eu estou na mão do gari, que está agenciando a minha porta, fazendo a coleta de lixo. Há um processo de interdependência que nos faz, ou nos convida, a um exercício de humildade, para que possamos nos dar conta de que há diversos saberes e de que, se não fosse aqueles que exercem na simplicidade a ação no mundo sem nunca pisarem num banco escolar porque não tiveram acesso, o seu direito às vezes lhe foi roubado, ou vivem numa ilha, nós, se não tivéssemos a contribuição desses saberes de um homem que vive, por exemplo, numa ilha, quando você aporta nela, você talvez experimentasse a dificuldade de evitar um naufrágio. Quando, numa outra versão dessa história, o professor vai com o advogado aqui na Amazônia e o barqueiro vai fazendo o regenciamento da barca e o advogado e a professora, um querendo se sobrepor um ao outro, usa o barqueiro. Diz: barqueiro, você sabe as leis? E o barqueiro disse: não estudei. Então o advogado, querendo pretextar sabedoria acima da professora, diz: que pena, você perdeu metade da sua vida. E a professora, querendo fazer um contraponto, e disse: você conhece a língua portuguesa? E o barqueiro disse: não tive oportunidade de estudar, não frequentei nenhum banco de escola, não lhe falei. Ele disse: que pena, você perdeu a metade da sua vida. Aí veio o fenômeno da pororoca. E quando veio o fenômeno da pororoca ameaçando o naufrágio, o barqueiro virou-se para os dois e disse: vocês sabem nadar? E ambos disseram a uma só voz: não. Ele disse: que pena, vocês perderam a vida inteira. É uma outra versão da historieta budista, aqui Tupiniquim da Amazônia. Há diversos saberes, a do advogado, a da professora, do magistrado, do magistério, a do barqueiro, a do indígena. São saberes que nós não podemos desconsiderar. Se você cair numa ilha sem acesso a uma farmácia, será lá o homem da ilha que vai lhe salvar, porque ele conhece as ervas e sabe como lhe tirar de um aperto na sua saúde, se você for acometido e não tiver a possibilidade de se deslocar da ilha. Ele tem um saber da interação com a natureza que não se pode desprezar. Nas rodas de amigo, nós observamos habitualmente como é que a gente lida com o saber. Quem tem muita fragilidade
usando os seus títulos, o seu status, a sua posição social, tenta dominar o assunto sempre. Fala mais e sempre pretende estabelecer as informações de modo a convencer o grupo de que ele está em dia com as informações e é mais convincente do que todos. Ele não se dá conta que, dominando o grupo, ele se empobrece, porque temos uma boca e 2 ouvidos. O homem mais sábio escuta mais do que fala, silencia mais do que diz. E quando fala, escutou de um lado, escutou do outro, já fala mais enriquecido. Então, no grupo, quando estamos no processo do diálogo e da interação, é de bom tom observar as pessoas que têm sabedoria, que sabem, às vezes, silenciar. Às vezes é um assunto que ela domina, mas o outro foi, às vezes, numa contramão, a ponto de ser bizarro, o que constrangeria qualquer colocação de esclarecimento circunstancial num grupo. E aquele que sabe mais faz um silêncio respeitoso, porque vê que não é a hora de esclarecer aquela pessoa ignorante, porque para além do esclarecimento ficaria o constrangimento à sua pessoa que falou uma bobagem no grupo, e a pessoa que domina o assunto silencia, demonstrando sabedoria. Sabe dizer o que sabe, o pouco que sabe, na hora certa e para a pessoa certa, às vezes compartilhando num grupo. Mas por dominar um assunto, ele jamais vai ficar na condução do assunto perenemente, sem deixar que as outras pessoas falem. Abre a oportunidade para que todos se pronunciem. Fala, mas silencia, se cala. Não fala sobre todos os assuntos, porque tem gente que, para demonstrar sabedoria no movimento também de prepotência, todos os assuntos ela domina e quer discutir todos os assuntos. Não é uma pessoa curiosa, porque a pessoa curiosa, ela pergunta sobre todos os assuntos que ela quer saber, é uma atitude de humildade, ela quer se apropriar do conhecimento. Falo daquela que quer contrapor para demonstrar o quanto ela sabe. Vejo que numa roda de conversa, nós já podemos nos entrever como é que os nossos saberes interagem. Um bom grupo é aquele que fala e faz silêncio, onde todos têm a oportunidade de falar. E aonde aquele que não é letrado do ponto de vista da academia tem espaço igual aos outros, porque há áreas que ele domina que nenhum dos letrados consegue dominar. Às vezes, ele tem a genialidade num determinado campo sem nunca ter frequentado um espaço de especialização. Inatamente ele traz, reencarnatoriamente ele traz. E o grupo pode se aproximar dele para beber dessa fonte, a despeito dele não ser uma pessoa de prestígio do ponto de vista social. Logo, a nossa sabedoria, ela ganha mais espaço para nos beneficiar quando nós reconhecemos que sabemos muito pouco e sabemos que em algum momento o navio está indo a pique e a gente não sabe qual é o nosso navio ou quando o nosso navio vai a pique, ou seja, quando a gente tem que se agarrar no mastro, porque a gente não domina aquela situação, que pode ser uma situação intelectual, pode ser uma situação emocional, pode ser uma situação espiritual, pode ser uma situação física, pode ser uma situação social, pode ser uma mesclagem dessas situações. O navio, quando vai a pique, e você não tem a sabedoria da nadologia, é uma expressão naturalmente, um neologismo criado para falar da ciência de nadar. Quando o homem foi lhe perguntado se ele conhecia a nadologia, porque era hora de o navio indo a pique, ele nadar. Às vezes nós não conseguimos nadar na emoção, nadar naquele assunto específico do conhecimento que envolve a academia, ou que envolve a praticidade, ou que envolve a emoção, ou que envolve a espiritualidade. Por quê? Porque todos nós sabemos muito pouco. E é por isso que socialmente é muito bom que estejamos juntos, porque a gente vai compondo uns com os outros e vamos fazendo um grande mutirão de conhecimento, de partilha, de compartilhamento, no qual cada um, sabendo que sabe pouco, compartilha o pouco que sabe, e cada um trazendo o pouco que sabe, nós conseguimos reunir
muito conteúdo para nos apropriar de mais conhecimento. Fica a reflexão de buscarmos o campo da humildade, porque em algum dia ou em alguns dias o nosso navio vai a pique. E quando estivermos agarrados no mastro da nossa intelectualidade ou no mastro da nossa sabedoria, às vezes da nossa erudição precária, no mastro do nosso, da nossa titulação, no mastro da nossa beleza física, no mastro de uma posição de espiritualidade que ocupamos, nós vamos nos dar conta de que ela não dá conta de poder dar conta daquele naufrágio. Muito bem, eu nem apertei aqui o negocinho das... Vamos ver aqui as questões que estão sendo postas. Ajudar a lidar com os pensamentos acelerados nessa quarentena. Beleza. A quarentena nos suscita uma análise de meditação. Acho que um dos grandes benefícios da quarentena foi abrir espaço para a meditação. Se nós conseguirmos usar esse espaço de quarentena para meditar, não apenas para dormir, para meditar, para fazer silêncio, nós haveremos de avançar muito qualitativamente dentro de nós mesmos. E um dos benefícios é a desaceleração do pensamento. O pensamento veloz, inquieto, como um macaco que pula de galho em galho, ele cede nessa velocidade porque a ciclagem da mente ela vai ficando menos intensa e nós vamos nos aproximando de uma posição alfa e de outras posições que são mais requerem treinamento, mas vamos nos distanciando daquela posição beta das ondas cerebrais que revelam o indivíduo que está exageradamente inquieto por demandas internas, às vezes inatamente. Então, a meditação, ela é um dos recursos que a quarentena pode nos ensejar. Um bom livro que nos suscite, portanto, fazer um movimento de acolhimento do pensamento, entrando numa perspectiva mais profunda, para contemplar a nossa mente que aceleradamente pode substituir por uma ciclagem menor. E assim ganharmos possibilidade de termos mais serenidade e sabedoria. Aqui a nossa companheira a Beana Cláudia, ela diz: se faz necessário ter essa compreensão que todas as pessoas têm seu valor e conhecimento. Sim, isso é muito importante o que a Cláudia traz. A minha fala, ela legitima de que nós conhecemos, não temos um conhecimento. Não vamos ficar nessa falsa humildade, eu não sou nada, sou um zero à esquerda. Isso é baixa autoestima e não combina com humildade. Isso é, às vezes, até orgulho de uma pessoa que quer elogio, aí ela se coloca como um menos. Eu já observo as pessoas que fazem isso, às vezes são pessoas, por exemplo, extraordinária na cozinha. Quando toca, tudo fica bom. Aí a pessoa diz: eu não sou nada na cozinha. Não é nada, não. Você está negando que é porque quer elogio. Quer dizer, cozinha muito bem, mas é pouco humilde, porque quer elogio, porque tem necessidade de elogio. Mas se você cozinha bem e alguém elogia, aceite. Eu cozinho bem, eu tenho uma boa performance na cozinha. Aí vem aqui o nosso companheira Cristiane, mostrando um autodidata. Às vezes tem um autodidata, não frequenta espaços de erudição, mas traz a erudição para um equipamento, lidar com equipamentos, lidar com instrumento musical, lidar com uma área da ciência, inatamente. Às vezes é um ex-cientista reencarnado, que tem uma sabedoria. A nossa sabedoria acadêmica, ela é pobre, porque ela só é dessa vida. Aqui, boa noite, Alberto, do nosso companheiro, quem é? A Sandra. Como trabalhar diariamente a humildade? O autoconhecimento é o caminho? Sim, o autoconhecimento é um caminho. Mas o autoconhecimento, para a gente ir para além dessa sabedoria intelectual, é a sabedoria compassiva, que envolve o afeto. Esse é um bom caminho. E o exercício de você saber aquilo que você é. Porque humildade não é eu me rebaixar. Humildade é eu reconhecer o que sou.
Se eu reconheço o que sou, eu sou humilde. Por isso Jesus era humilde. Quando lhe perguntaram sobre se ele era mestre, ele disse, sim, sou mestre. Eu para isso nasci. Então ele configura, ele não diz, quem sou eu não sou nada, sou uma mosca morta, não. Ele se reconhece, ele veio como um mestre, ele veio nos ensinar. Isso é humildade, que nós não podemos confundir com arrogância. É a pessoa que fez um cursinho ali, ela já acha que ela é doutor naquele conhecimento, ela é o máximo, ela é o último biscoito do pacote. Aí, atrapalhadamente, ela se manifesta arrogantemente. Aqui vamos ver também aqui. Doutor, quando sofremos de toque e pânico, isso pode ser memória espiritual de muito tempo nas trevas? Normalmente o pânico está relacionado a um excesso de ansiedade que transborda e a gente entra em crise, e exigindo, aliado a um processo de estresse e aliado a outros componentes mais profundos da alma que podem juntos, sinergicamente, desaguar nas crises de pânico, exigindo psicoterapia e às vezes remédio homeopático ou remédio alopático. O toque já é um transtorno que envolve culpabilidade habitualmente, aonde a gente lava-se por fora o que quer lavar por dentro. Um mergulho psicoterapêutico fará com que a pessoa lide um pouco com essas encrencas que estão dentro das quais ela entra em remorso, e ela precisa sair para um movimento de auto-perdão, exigindo uma psicoterapia de profundidade e tratamento medicamentoso, habitualmente, quando o toque é grave, para dar conta de fazer um bom manejo da situação. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, portanto, é uma patologia psiquiátrica. Doutor Alberto, conhecimento dissociado da sabedoria não é nada. A vida é um eterno aprendizado. Concorda? Absolutamente concordo. Você disse tudo, Werneck. A TT Werneck. É isso mesmo. A gente está sempre aprendendo. Vamos ver aqui. Aqui, vamos ver. Alberto, você já teve uma manifestação de vaidade? Se sim, conte-nos como superou. Olha, eu acho que eu tenho muito orgulho de ser humilde. A vaidade, você entendeu, né, o que eu quis dizer? A vaidade, ela é uma senha pela qual nós acessamos o nosso orgulho. E ela se confunde às vezes com autoestima e às vezes é vaidade. Às vezes a gente confunde com auto-amor e é vaidade. Então é difícil ver a transição entre a vaidade e a autoestima, a vaidade e o auto-amor. Eu penso que brigo com a vaidade até hoje. E se sim, como superou? Eu ainda não superei, eu estou em luta. Vocês estão me vendo assim? Aí eu pentei o cabelo antes de começar. É lógico, para não assustar o povo também, tem que diminuir a luz para não ficar muita luz. Aí passa um negócio no lábio para não ficar lábio de defunto. Isso pode ser auto-amor. E até onde vai o auto-amor onde começa a vaidade? Essa é uma das perguntas que eu me faço sempre. Mas eu quero dizer que eu estou no caminho com você, Adriana, exatamente com você, lutando para que autoestima permaneça e vaidade ceda. Auto-amor compareça e narcisismo ceda, porque há uma transição entre um e outro que às vezes a gente passa batido. E a gente precisa estar muito atento. Eu me lembro de uma amiga que disse assim, estava fazendo um curso e tinha profissionais que eram de São Paulo e profissionais que eram professores, né, que davam o curso de doutorado, que era do Rio de Janeiro, e ela ficou impressionada. Ela disse, os doutores de São Paulo, todos eles são muito vaidosos, e eu gostei muito dos cariocas, porque eles são humildes, humildes, humildes. Aí começou a falar, os cariocas vêm de sandalhão, com blusa, parece túnica e tudo, e os paulistas vêm todo arrumado, todo de paletó e gravata. Passado um tempo, quando estava lá para o final do curso, ela disse, Alberto, eu me enganei, todos dois são vaidosos. Então, aquela fala dos cariocas, dos professores, eles não tinham nada de humildes, não. Aquilo era só um estereótipo, talvez relacionado ao clima e tudo, mas eles eram tão vaidosos quanto os outros também se vestem mais, porque é a cultura também do paulista.
Na verdade, os dois professores, e é muito comum isso no meio da academia, né? Os doutores terem às vezes uma disputa entre eles, e ela percebeu isso e concluiu isso na tese, porque numa banca de mestrado, doutorado, as estrelas, elas se revelam, não é o aluno que está defendendo a tese, coitadinho, está esmagado ali. São os outros que comparecem às vezes falando do seu conhecimento, querendo demonstrar sabedoria, e ela se surpreendeu porque às vezes a vaidade vem trajada na simplicidade, que é para ganhar elogio. Mas a gente pode ser humilde de paletó e gravata e pode ser humilde se vestindo simplesmente. Pode ser humilde tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Não é a questão, né? Não é um estado que faz a gente humilde ou não, é um estado de alma. Então vamos ver aqui, porém faço propaganda disso. É errado? O que é normal? Fico em dúvida, eu não sei do que é que você faz propaganda, porque quem trabalha em marketing tem que fazer propaganda. A gente tem que anunciar. Como é que a gente vai anunciar? Dizer, olha, eu cozinho mal, me convida aqui para ser um cozinheiro do restaurante. Agora, eu posso fazer uma mídia que seja corruptora, uma mídia que ultrapasse os limites da ética, e os profissionais da área, que era interessante se pronunciarem aqui nesse momento, porque eles nos ajudariam muito a compreender esse assunto, porque eles têm que divulgar para vender o produto, vender a ideia, mas eles têm que fazer de uma forma que aquilo possa ser vendável, mas que seja verdadeiro. Como é que é isso? É verdadeiro ou não é verdadeiro? Aí é que vai entrando a ética. Eu vejo os profissionais, eu abordei já esse assunto com colegas dessa área, e eles dizem que é uma saia justa, até onde eles podem transformar um produto que é o produto que deve ser comercializado e adquirido, e até onde eles vão usar um esquema para vender o produto que é ético ou que ultrapassa o razoável do princípio que ele como profissional aborda. Então, isso é uma questão de consciência de cada um. Mas a gente tem que fazer propaganda, porque se anunciar, se divulgar, né? A candeia precisa ser colocada sobre o candeeiro, diria Jesus ao seu tempo. Mas é candeia, é luz, não era enganação. Alberto, parabéns, venho estudando bastante e me beneficiando muito com suas palestras e instruções. Isso aqui não foi uma pergunta, isso aqui foi um compartilhamento de alegria comigo, estimulando a minha vaidade, já que perguntaram isso, né? Alberto, sinto uma tristeza lá dentro do meu coração. Isso é de outra encarnação? Só avaliando para ver se é nessa vida ou de outra vida. Tristeza, quero lhe dizer, todos temos. O problema não é tristeza, o problema é a gente ser triste cronicamente. A tristeza não é problema, o problema é depressão. A tristeza nos ajuda a introspectar, a mergulhar dentro de nós mesmos e fazer da nossa vida uma vida digna de ser vivida a partir de um autoconhecimento. A tristeza é um espaço que nos permite mais intimidade conosco mesmo. Não briguemos com a tristeza, acolhemos a tristeza e nos valemos dela para fazer um mergulho interno mais profundo. Não esqueça que é na tristeza que surgem as melhores poesias, as melhores canções. É quando os poetas eles fervilham num processo de intimidade e conseguem tirar pedras preciosas das suas minas internas. Então a tristeza não é ruim. O que é ruim é a depressão. A depressão é a encrenca que pode estar relacionada dessa vida ou de outra. Nós já estamos encerrando, vamos para a última contribuição. Eu que não sei dançar, dancei aqui agora com sua fala, muito bem posta. É o Heraldo. Olha, Heraldo, somos dois, porque eu também, cara, tenho uma dificuldade de dançar, coitado de quem fica perto de mim, vai sair depois para ter que tratar o pé. E eu sou apaixonado pela dança, pela música, por quem dança, fico admirado de ver um bom pé de valsa. Eu sei que a dança é uma das manifestações divinas na Terra e elas fazem a vida ser melhor ao lado da música. É um canto que expressa a natureza humana falando da natureza divinal.
Ok, um abraço terno, carinhoso e a gente se encontra sábado que vem. No outro tema, vocês recebem a informação pelo Instagram e aí a gente se encontra com um novo tema em Filigranas de Luz. Um beijo, tchau, tchau. Embaixo. Vermelho.